Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco Davi Oliveira e Eulália Lemos. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma vez estamos juntos no Papo de Crente. Que bom que você está conosco. Deus abençoe a você e toda a sua família. Olha, a Bíblia diz lá em Hebreus 4:9 assim: ainda resta um descanso para o povo de Deus. Vivemos uma época em que o cansaço virou sinal de valor. Quem está sempre ocupado parece mais comprometido, mais produtivo, até mais fiel. Mas a Bíblia nos apresenta outra lógica. O descanso não é um prêmio para quem aguenta mais. É a parte do cuidado de Deus com o ser humano. Desde a criação, o Senhor estabeleceu limites. O descanso aparece como mandamento, não como sugestão. A paz do Senhor, Lália, tudo bem com você? Paz do Senhor, pastor Marco Davi. A paz do Senhor, meus irmãos. O descanso, pastor Marco Davi, protege o corpo, a mente e o espírito. Ignorar esse princípio tem consequências sérias e os números mostram isso. Hoje o Papo de Crente convida você a refletir sobre o descanso, a pensar sobre como a fé pode nos ajudar a recuperar o descanso como sinal de confiança em Deus e dignidade humana. Fique com a gente. Estamos começando 2026 e no programa de hoje teremos informações importantes sobre saúde, a palavra de Deus, a participação do nosso jornalista Marcelo Santos, notícias, louvores e muito mais. Mas vamos começar orando, pastor? Sim, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Você que está nos acompanhando, participe conosco dessa oração. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, porque tua tão grande majestade te importas conosco. Obrigado, Deus, pelo Papo de Crente, obrigado por mais esse tempo que nós estamos juntos, que esse programa possa ajudar muitas pessoas a compreenderem cada vez mais a sua própria realidade. Dá a tua bênção, Deus, a cada família daqueles que nos escutam. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, ó Deus, amém. Estamos em um período tradicionalmente de férias para muitas pessoas. Você, meu irmão e minha irmã, sabia que pesquisas mostram que mais de 40% dos trabalhadores brasileiros relatam sentir estresse frequentemente no trabalho? E uma parcela significativa afirma ter dificuldade de se desligar, mesmo fora do expediente? Esse dado ajuda a entender por que descansar provoca culpa. Vivemos numa cultura que associa valor pessoal à produtividade constante. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, jornadas longas e sem pausas adequadas aumentam em 35% o risco de AVC e em 17% o risco de doenças cardíacas. Mesmo assim, parar ainda é visto como fraqueza, e isso até mesmo dentro das nossas igrejas. Sim, Eulália. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número absoluto de pessoas ansiosas no mundo. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros, o que representa quase 9% da população. Parte desse cenário está ligada à ausência de descanso, lazer e tempo livre. Dados do SUS e do Ministério da Saúde indicam um aumento expressivo de atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade e depressão nos últimos anos, especialmente após a pandemia. O descanso regular, incluindo férias, reduz níveis de cortisol, melhora o sono e diminui quadros de adoecimento emocional. Portanto, meus irmãos, descansar não é perder tempo, é preservar a saúde, é criar um espaço para o silêncio, para o convívio e para a escuta, inclusive da voz de Deus. É verdade, pastor, mas no Brasil, a jornada 6x1 ainda faz parte da rotina de milhões de brasileiros. São 6 dias de trabalho
para apenas um dia de descanso. Na prática, esse único dia muitas vezes é consumido por tarefas domésticas, deslocamentos longos e compromissos familiares, sem espaço real para lazer ou recuperação física e emocional. E isso não é percepção apenas. Dados do IBGE mostram que cerca de um terço dos trabalhadores brasileiros enfrenta jornadas longas que dificultam o descanso e o acesso ao lazer. Quando o descanso vira exceção, o corpo e a mente começam a cobrar a conta. E esse cenário ajuda a explicar o aumento do adoecimento mental no país. Não se trata apenas de cansaço passageiro, mas de exaustão acumulada. Então, meu irmão e minha irmã, se você está de férias, aproveite estes dias. Tente descansar, cuidar do corpo, curtir bastante para então voltar renovado para esse ano que se inicia. Ouviremos agora a participação do nosso jornalista Marcelo Santos. Agora é com você, Marcelo. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Eulália. Paz do Senhor, pastor Marco Davi. Paz do Senhor a você, nosso ouvinte. O papo hoje é com o pastor e psicólogo clínico Remi Damasceno. Pastor Remi, muito obrigado por mais uma vez atender a gente aqui no Papo de Crente. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui no Papo de Crente. E é muito bom estar com você, ouvinte, desse espaço em que a gente pode refletir sobre assuntos interessantes para a nossa fé e prática social. E pastor, por que a gente se sente tão culpado quando estamos num período de descanso? Numa sociedade neoliberal, nós somos sujeitos produtivos. Tempo é dinheiro. Meu próprio vocabulário é um vocabulário empresarial. Eu tenho projetos, eu invisto, eu faço investimentos amorosos, educacionais, eu estabeleço metas. É uma lógica empresarial. A gente se percebe assim. E sob uma orientação dessa ideologia do empreendedor, em que se eu fizer as ações corretas, os resultados chegarão, ao descansar, eu estou indo em contrário aos meus objetivos. E como e isso faz parte da perspectiva neoliberal, a gente se vê como capaz de altíssima produção e de alcançar alvos extremamente significativos, que na verdade não são nem a capacidade de performar e nem de alcançar, mas a gente acredita. E se acredita, a gente acredita em alcançar o que não se consegue e a gente se culpa por não alcançar. E eu não posso parar porque eu quero alcançar aquilo que eu não consigo alcançar. E o sentimento de culpa é um subproduto inevitável numa sociedade como a nossa. O que a Bíblia nos ensina sobre a necessidade de descansar? A Bíblia estabelece o descanso, inclusive, como mandamento. Guardar o sábado é o momento do descanso. E que nesse descanso eu tenha a oportunidade de realizar meus atos devocionais, meus atos culticos a Deus, e não é trabalhar para si, é descansar. Essa lógica do descanso, e nesse descanso uma possibilidade de contemplação e relação com Deus, ela permanece no novo. A gente não tem mais a guarda do sábado, mas a lógica do descanso permanece, inclusive como critério de devoção. Jesus ensina você ir para o quarto ali e se relacionar com o Pai. Isso precisa de tempo. Olhar para os pássaros, verem as flores, né? Lá em Mateus 6. Essa contemplação exige tempo. E é isso que a gente perdeu. O descanso, ele fragiliza a nossa capacidade de devoção a Deus. A relação com Deus ficou altamente pragmática. Eu não consigo parar para contemplar e para conversar. Oração é para pedir, porque eu preciso obter para poder produzir. E eu posso tentar aprender, mas relação só no tempo, só com calma. E isso a gente perdeu na nossa devoção. Mas o texto bíblico nos incita a calma para viabilizar a relação com Deus e com as pessoas. Pastor Remi,
Nos últimos meses, nós temos debatido a necessidade do descanso, de se trabalhar menos para poder curtir a família, ter lazer e até mesmo ir para a igreja, como na discussão que nós temos tido sobre a escala 6 por 1. De que forma a falta de descanso no trabalho repercute na saúde? Estamos agora discutindo, né, na Câmara, o fim da escala 6 por 1, um tema absolutamente fundamental para a saúde e espiritualidade das pessoas. Os vínculos que construímos, eles se constroem com o tempo. É na presença. E aí eu não estou dizendo somente a presença física, porque hoje pode ser presença virtual, mas é na presença, no tempo gasto, que se tecem os vínculos. Na tempos idos, e não tanto tempo, né? As amizades que eu construí, eu gastei dezenas ou centenas de horas, mas foram muitas horas. Tempo que hoje a juventude já não possui mais para construir suas amizades. Não possui. O tempo encurtou para estreitar relações, para construir memórias familiares, para produzir cooperações, apoios. A gente não tem esse tempo. Não por acaso, a sociedade fica mais indiferente, porque a pessoa fica tão voltada para as suas questões, porque ela tem que trabalhar tanto e ficar tão envolvida em si que ela não tem tempo de olhar para o outro, fica indiferente aos dramas sociais, se desmobiliza na luta pelas mudanças necessárias na sociedade e fragiliza as relações familiares e de amizade e religiosas, enfim. Tudo fica muito instrumental, muito pronta a ter que realizar, a fazer, e tudo muito rapidamente. Isso daí, e aí poderíamos desdobrar, isso favorece as compulsões, os vícios, porque essa construção dos vínculos que preenchem, dão uma contenção às angústias, isso é inviabilizado e eu preciso obtê-las por meio de produtos, de ações, enfim. O que acontece é, a ausência de tempo adoece as pessoas. Daí as pautas que resgatem o tempo às pessoas constitui um caminho de produção de saúde. Tá? Então, e aí poderíamos desdobrar para vários campos, mas a pauta de luta por restituir tempo na vida das pessoas é uma ação fundamental para a espiritualidade e para os vínculos familiares e sociais. E agora vamos ouvir a mensagem do Senhor ministrada mais uma vez pelo pastor Ariovaldo Ramos. É com você, meu irmão, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Marco Davi, paz do Senhor, Eulália, paz do Senhor a você que está sempre com a gente. Em Mateus 11:28 está escrito: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós acordamos cansados? Quantos carregamos o peso de uma semana inteira de trabalho nos ombros? Jesus está fazendo um convite para a gente, extraordinário, para ir a Ele, todo que estiver cansado e oprimido, e ser aliviado. E eu quero falar sobre algo que é nosso direito e que muitas vezes a gente negligencia: o descanso. Olha, Deus criou o descanso. No Gênesis, a gente lê que após criar o mundo em 6 dias, Deus descansou no 7º. E não foi apenas um descanso qualquer, Deus abençoou e santificou esse dia. Isso nos mostra que o descanso não é preguiça, não é fraqueza, é parte do plano divino para as nossas vidas. Vivemos em uma sociedade que nos exige cada vez mais. 6 dias de trabalho, apenas 1 de descanso. Muitos de vocês conhecem bem essa realidade da escala 6 por 1. Trabalhar 6 dias consecutivos e descansar apenas 1 é exaustivo, é cansativo. E fico feliz em saber que isso está mudando, que o fim dessa escala se aproxima, porque Deus não nos criou para sermos máquinas. Ele nos criou para vidas equilibradas, onde o trabalho e o descanso caminham juntos. Mas há um descanso ainda mais profundo que o físico. Jesus fala de encontrar descanso para as almas.
Enquanto nossos corpos descansam, nossas mentes muitas vezes continuam aceleradas, preocupadas, ansiosas. O descanso espiritual é aquele que vem quando entregamos nossas cargas ao Senhor. Quantas noites a gente passa acordado pensando em problemas que não consegue resolver? Quantas vezes a gente carrega sozinho o peso das responsabilidades? Jesus nos convida a um descanso diferente, um descanso que não depende de circunstâncias externas, mas de uma paz interior que vem da confiança em Jesus, que é o descanso de quem sabe que não está sozinho. Então, o que fazer? Primeiro, respeite o descanso físico. Se você trabalha 6 dias, use o seu dia de descanso para realmente descansar. Não leve trabalho para casa, não fique conectado o tempo todo, seu corpo precisa se recuperar. Segundo, busque o descanso espiritual, dedique tempo à oração, à leitura da Bíblia, à meditação. Entregue seus fardos ao Senhor Jesus, Ele está esperando por você. E quando essa escala 6x1 finalmente terminar e temos de lutar por isso, quando conseguirmos mais dias de descanso, que seja para a glória de Deus e para a restauração de nossas vidas. Jesus não promete uma vida sem desafios, mas promete descanso, promete alívio, paz. E eu quero convidar você, venha Jesus, traga seus cansaços, suas preocupações, suas frustrações. Ele quer aliviar seu fardo, Ele quer dar descanso à sua alma. Que a gente possa aprender a descansar como Deus descansou. Que a gente possa confiar que o trabalho não define o nosso valor e que em breve tenhamos mais tempo para estar com nossas famílias, com nossos entes queridos e com o Senhor Jesus. Que a paz de Cristo esteja com você. Amém. Dizem por aí, 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 dizem por aí. Boa tarde, Eulália. Aqui quem fala é o Wellington Coutinho, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Está circulando nas redes sociais informações que a Receita Federal vai começar a taxar automaticamente as transações com Pix e transferências bancárias acima de 5 mil. Isso procede? É verdade? Então, meu irmão, a paz do Senhor, mas essa informação é falsa. O governo federal e a Receita Federal esclareceram que não existe qualquer nova taxação sobre transações financeiras como Pix, transferências ou movimentações acima de 5 mil reais. O que existe é apenas o cruzamento de informações, algo que já faz parte da rotina da Receita há muitos anos, para combater crimes como sonegação e lavagem de dinheiro. Isso não significa cobrança de imposto, nem mudança nas regras para o cidadão comum. Por isso, é fundamental buscar informações em fontes oficiais e não compartilhar conteúdos que geram medo e confusão. Se você ficou com alguma dúvida sobre algo que viu circulando por aí, manda pra gente, a gente investiga e responde aqui no programa. Preservar a criação é honrar o Criador. Um alerta importante foi divulgado no fim do ano passado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Segundo o órgão, a disponibilidade de água doce renovável no planeta caiu 7% nos últimos 10 anos. Isso significa que a cada ano temos menos água disponível por pessoa, enquanto a demanda só aumenta. As regiões mais afetadas são o norte da África e os países árabes da Ásia Ocidental, onde a escassez já é extrema. Em lugares como o Kuwait e o Catar, a quantidade de água disponível por habitante está entre as menores do mundo. Um dos fatores centrais desse cenário é o uso da água. Mais de 70% de toda a água captada no planeta é destinada à agricultura, chegando a ultrapassar 90% em alguns países. No caso do Brasil, o cenário é diferente. Mesmo sendo um dos maiores produtores agrícolas do mundo, o país ainda mantém altos níveis de água renovável e se destaca pelo uso de sistemas de irrigação mais modernos e controlados. Esse contraste nos lembra de algo fundamental. Cuidar da água é cuidar da vida. Como cristãos, somos chamados a exercer uma administração responsável da criação,
Lembrando que a água é dom de Deus e bem comum que precisa ser preservada para as próximas gerações. Vida abundante. Informações para um dia a dia com mais saúde. O governo federal vai reforçar o programa Agora Tem Especialistas, com um investimento superior a R$1 bilhão destinado a apoiar quase 3.500 hospitais filantrópicos e santas casas em todas as regiões do país. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à saúde especializada e reduzir o tempo de espera de quem precisa de consultas, exames e cirurgias pelo SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, os recursos serão repassados em parcela única aos fundos estaduais, com o início de execução previsto já para janeiro de 2026. Do total investido, R$800 milhões serão aplicados diretamente em procedimentos médicos, enquanto outros R$200 milhões vão reforçar o custeio de atendimentos de média e alta complexidade, fortalecendo a rede pública de saúde. Outro ponto importante é o novo modelo de financiamento do programa, que garante reajustes anuais nos valores pagos aos prestadores de serviço, variando entre 2 e 3 vezes os valores praticados anteriormente pela tabela do SUS. A proposta busca dar mais previsibilidade financeira aos hospitais e melhorar a qualidade do atendimento à população. Esse esforço vem acompanhado por avanço do SUS Digital, que tem facilitado o acesso da população aos serviços de saúde. Por meio das ferramentas digitais do SUS, o cidadão pode acompanhar sua situação vacinal, consultar exames, receber alertas de saúde, além de organizar melhor seus atendimentos na rede pública. A digitalização ajuda a reduzir filas, evitar deslocamentos desnecessários e tornar o cuidado mais ágil e eficiente. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou também a ampliação da rede de atendimento com a entrada de hospitais privados no apoio ao SUS. Agora tem uma novidade, que foi atrair hospitais privados de plano de saúde e abrirem as suas portas para atendimento aos pacientes do SUS, através de uma troca de dívidas que esses hospitais têm ou de abatimento de impostos. Eles passaram a atender pessoas que estavam esperando uma consulta especializada, um exame especializado ou uma cirurgia. Segundo o ministro, essa combinação de reajustes, ampliação da rede, uso de tecnologias digitais, novos mecanismos de financiamento deve fortalecer os prestadores locais do SUS, melhorar o atendimento ao cidadão e reduzir desigualdades regionais no acesso à saúde especializada. Cuidar da saúde, afinal, é um passo essencial para viver de forma plena, uma expressão concreta da vida abundante que desejamos para todos. Igrejas evangélicas e movimentos sociais se manifestaram na última semana contra a ação dos Estados Unidos, que resultou em bombardeios aéreos, explosões, cerca de 40 mortes e na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores. As lideranças classificaram a ação como violação do direito internacional, alertando para os riscos à população civil. Os protestos defenderam a paz, a soberania venezuelana e a rejeição à violência e à desinformação. Os eleitores precisam regularizar a situação eleitoral para votar nas eleições de 2026. A consulta pode ser feita no site tse.jus.br, usando o CPF, e eventuais pendências devem ser resolvidas até 6 de maio. Quem deixar para a última hora
pode enfrentar filas e demora nos cartórios eleitorais. As passagens do transporte público ficaram mais caras em capitais como Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, com reajustes que chegam a 20%. Em Fortaleza, a tarifa de ônibus passou para R$ 5,40, enquanto em Belo Horizonte o valor chegou a R$ 6,25. No Rio de Janeiro, a tarifa sobe para R$ 5,00 e em São Paulo os ônibus passam a custar R$ 5,30, enquanto o metrô e trens chegam a R$ 5,40. E chegamos ao fim de mais um programa Papo de Crente. Que o Senhor nos ensine a viver com equilíbrio, a respeitar nossos limites e a compreender que descansar também é um ato de fé, de preservação do templo do Espírito Santo. Como nos lembra a palavra de Deus em Êxodo 33:14, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Que essa promessa acompanhe você ao longo dessa semana. E se você quiser escutar novamente esse programa ou outros, ter mais novidades, nos siga no Instagram. Nossa página é @Papo de Crente Programa. E também estamos no Spotify. Vamos encerrar com a bênção do pastor Uziel Carneiro, da Igreja da Praia, no Espírito Santo. Que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, esse amor incompreensível, incondicional, um amor que jamais falta, falha e que é derramado, dirigido, ofertado a todos. A graça bendita de Jesus, uma graça tão maravilhosa que abraça, inclui, refaz, restaura, anima, que essa graça seja abundante sobre todos nós. Que a presença constante do Espírito de Deus, que nos abra os olhos para ver a presença bendita de Deus ao nosso lado, o cuidado, que nos instrui, que nos consola, que nos dá direção e fortalece. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e todo dia. Amém. Até o próximo Papo de Crente. Que Deus os abençoe. Você ouviu o programa Papo de Crente.